Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Coração Ensinado. Você que nos assiste, esteja aí com o seu coração pronto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje nós vamos falar um tema bem interessante, que é a luta que ninguém vê. Nem toda batalha é visível, nem toda lágrima é pública. Existem algumas que ninguém vê, mas que o nosso Deus, que está no céu, Ele vê e Ele conhece todas. Muito bem-vindos, fiquem à vontade. Você pode estar compartilhando esse vídeo com um amigo, com um familiar, com o máximo de pessoas que você puder. Se esse vídeo falar com você, ao seu coração, compartilhe ao máximo de pessoas que vocês puderem. Então, hoje nós estamos aqui com dois jovens, Kimberly e Vitória, João Vitor. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, ao nosso podcast. Eu sei que vocês têm um testemunho muito grande de vida e que esse testemunho possa falar aos corações daquelas pessoas que vão assistir, daquelas pessoas que vão ouvir o nosso podcast. Muito bom, não é, pessoal? Quem assistiu aí os episódios anteriores, nós esperamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tenha tocado no seu coração. Se é o primeiro que você está assistindo, dá uma olhadinha no nosso canal, né? Olha os vídeos anteriores, olha os episódios anteriores, quantas bênçãos nós temos recebido aqui no nosso canal. E nós temos aqui hoje mais uma bênção, hoje em dose dupla, né? 2 bênçãos aqui com a gente. E nós vamos conhecer um pouquinho essa história deles, né? Eu acho que muitos jovens podem se identificar com eles, você pode estar indo se identificar, mas também na fase adulta não é diferente. As lutas que muitos jovens enfrentam, às vezes numa certa fase adulta também, nós também enfrentamos. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessas lutas, dessas batalhas, que vocês, o que nós já enfrentamos e enfrentamos no passado e enfrentamos ainda hoje. E que o Senhor pode nos ajudar e nos abençoar através desse podcast, a nos ajudar a como vencer essas batalhas. E aí, Kimberly, como você pode aí nos falar um pouquinho, resumir quem é você, porque nós vamos as pessoas ali, muitos já te conhecem, né? Mas só resume um pouquinho, fala você, o que você faz, com quem você trabalha, qual é o seu propósito de vida, resumidamente, quem é Kimberly? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse podcast, porque eu acredito assim que o Senhor prepara os momentos para que a nossa vida possa servir como testemunho, E assim, eu tenho conversado com os jovens, acompanhado algumas vidas, e eu me identifico com a maioria delas. Então, eu sei que tudo que aconteceu na minha vida, na minha caminhada cristã, e também quando eu não era cristã, foi um propósito. Então, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu sei que esse momento foi preparado pelo Senhor. Eu me chamo Kimberly Vitória, sou filha de Marileia. Hoje eu trabalho na NET Futurama. E assim, tudo que eu venho fazendo é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha vida e através do meu testemunho. Amém. E você, João Vitor, também, muita gente aqui em Montucaba, um jovem já conhecido. Mas para quem não te conhece, fala um pouquinho, bem resumidamente, quem é João Vitor? Eu também gostaria de agradecer a você pela oportunidade, porque quando eu recebi o convite, eu perguntei, Senhor, o que é que eu falho naquele momento? Porque quando eu me converti, quando eu vim a conhecer Jesus, eu compreendi que quando viesse uma oportunidade, eu não poderia negá-la, porque eu já não vivia mais por mim, eu vivia por Ele. Como eu vivia por Ele, eu precisaria estender o que Ele fazia na minha vida para comunicar ao meu próximo. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, João Vitor. Sempre morei aqui no lugar, sou daqui da terra, e o Senhor ele tem feito grandes coisas na minha vida e na vida da minha família. Eu acho que o processo de tratamento do Senhor para a nossa vida, ele é muito profundo, para que a gente não compartilhe com alguém que precisa ouvir também. Assim como a Kimberly, eu acho que talvez um pouquinho da minha história seja o que você está precisando ouvir, que você está precisando receber da parte do Senhor, para haver um mover diferenciado na sua vida. Eu acho que nessa tarde, nesse dia aqui, nós vamos poder trabalhar um pouquinho a respeito disso. Amém. Como é bom,
ouvi dois jovens já transformados pelo Senhor. Que cada palavra que nós fizermos, né, que nós falarmos aqui, profetizarmos aqui, possa entrar no seu coração. Vamos começar a conhecer a história, conversar um pouquinho sobre esse conteúdo. Hoje vai ser as lutas que ninguém vê. E a gente sabe que toda luta, ela tem um início, né? Todo processo, ele tem um início. E como é, a pergunta vai ser direcionada aos dois, né? Como é que começou essa luta na vida de vocês? Essa luta que ninguém via, somente você e Deus via. Quando que começou essa luta na sua vida, Kimberly? A minha luta começou ali no colegial. Que é aquele momento que os jovens, né, assim como eu, viviam de incertezas, de dúvidas, muitas dúvidas. Então, muitas das vezes a gente quer antecipar os nossos sonhos, olhando e visando muitas vezes o sonho do outro, a vida do outro, a história do outro. Então, assim, se hoje você que nos assiste está passando por este momento também, aquele momento de incerteza. Quando eu falo de incerteza, é porque comigo foi assim, estou me formando. E agora? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Então é onde a gente procura se encaixar. E esse é um dos maiores problemas. É onde a gente precisa ficar muito atento, principalmente aos pais. Porque é nessas horas que a gente tenta se encaixar, que a gente quer buscar um pouco de alguma coisa para a gente tentar nos preencher, tentar dar uma direção para a nossa vida. E neste momento da minha vida eu já era batizada, porém eu vivia ali onde o vento tocar, eu ia. Né? Eu não era firme nos caminhos do Senhor. Quem me rodeava não eram pessoas cristãs. Então, por isso que é hoje muito importante a gente nos cercar de pessoas que tenham conhecimento da palavra, que possam nos instruir baseado na palavra. Então, no momento do colegial, foi um momento de incertezas. Ah, mas meu amigo já sabe o que vai fazer quando sair daqui e eu. Eu vou ser o quê? O que eu vou fazer? Aí muitas vezes a gente se sente impotente, se sente incapaz, a gente começa a olhar para a vida do outro e tentar imitar, sendo que cada um de nós, o nosso destino é já designado por Deus, e é onde eu procurei me encaixar. E foi aí onde começou as lutas, as batalhas na minha vida. Foi o momento onde eu tentei procurar lá fora, né? Encontrar quem é Kimberly, o que Kimberly vai fazer, onde Kimberly vai se encaixar. E como eu falei, eu não era firme na palavra do Senhor, então o que aconteceu? Eu fui para o mundo, fui buscar me encontrar lá fora. E é um dos momentos onde o pai e a mãe viram os nossos maiores vilões. Porque o que o mundo oferece lá fora não é aquilo, né, que o pai e a mãe instrui, ensina, e aí é onde a gente começa a colocar os nossos pais como os nossos maiores inimigos. E é onde a gente mais quebra a cara. Então, esse foi um momento bem... E você, Peter? Conta aí. Eu acho que diferente do Kimberly, a minha história foi um pouquinho diferente, porque a Kimberly, ela cresceu dentro de um meio cristão e tentou procurar fora aquilo que ela aparentemente não tinha no meio cristão. O meu caso foi ao contrário. As minhas lutas começaram ou se instauraram porque eu já não tinha o meio cristão. A minha família, ela tinha um conhecimento raso. Não é que eu não tinha plenamente o meio cristão para me inspirar, mas é que o meio cristão ao qual eu era envolvido, ele não era plenamente desenvolvido. Por que eu digo isso? Porque naquele momento, tanto eu quanto a minha família, nos encontrávamos como a Bíblia fala, que conhecia ao Senhor por ouvir. Então acaba que a gente se distanciava muito. Era Jesus, mas era um Jesus distante. Era um Jesus que aparentemente ele estava lá e eu aqui. Então as minhas lutas e aquilo que eu precisei desenvolver, tanto no emocional quanto no espiritual, se deram por isso. Porque eu não tinha esse conhecimento pleno de quem que era esse Jesus. Então, durante a minha infância, durante a minha juventude, eu enfrentei grandes batalhas em todos os aspectos possíveis.
todos os aspectos possíveis, eu fui bombardeado. Porque eu pude ver que o inimigo ele não brinca quando ele decide atacar a vida de alguém. E quanto antes ele ataca, melhor para ele. Se ele puder aliciar alguém na infância, ele vai fazer isso, porque o intuito dele é poldar logo no início do ministério. Então, se ele tiver a oportunidade de fazer com que a vida de alguém seja destruída logo no início, ele vai fazer. Aqui é algo que o primeiro falou. Às vezes, um cuidado familiar, os pais estarem atentos aos seus filhos, porque o inimigo ele vai tentar a todo custo destruir a base familiar. Porque destruindo a base familiar, ele vai destruir todo o restante da vida daquela pessoa. Então, eu acho que, para mim, a minha realidade teve assim, uma dificuldade, um enfrentamento bem difícil, foi a partir da juventude, a partir da adolescência em si. Houve ali um enfrentamento muito grande e bombardeamento em todos os aspectos. A gente, na maioria das vezes, na adolescência principalmente, tem muito dessa comparação. A gente fantasia muito a vida do outro e acha que a vida do outro é mil belezuras, porque a gente vê o que o feed mostra, a gente vê o que os stories mostram, mas a gente não percebe o que está por trás disso. E às vezes, por conta dessa comparação desleal, muitas das vezes, nós nos frustramos. Colocamos as expectativas em pessoas, situações, em provisões humanas, e a gente percebe que nada disso supre ainda Jesus, que é aquele a quem nós deveríamos ter priorizado e colocado os nossos olhos desde o início. Porque este sim supre todas as expectativas. Eu acho que isso é essencial na vida do cristão, ter sempre esse foco em Jesus. Porque muitas vezes nós, como cristãos, diante da dificuldade, da adversidade, começamos a questionar muitas das coisas e tirar os nossos olhos de Jesus. E assim como o discípulo amado de Jesus, caminhando com ele ali no meio ao mar, andou sobre o mar, mas afundou, ele afundou porque perdeu os olhos de Jesus. Ele desviou por um segundo e começou a olhar para a tempestade. Isso como cristão deve estar muito grudado, né? Te impregnado, gente. Eu preciso ter os olhos em Jesus, focar em Jesus. Porque é Jesus o motivo pelo qual eu amo o mundo. E se a gente pensar, né, hoje a janela para os jovens está muito maior. Porque eu lembro na minha época de juventude, o que era a minha inveja? O que eu invejava na vida dos meus colegas, né? Era a mochila, era o lápis de cor, trava em castelo, que eu não tinha, e outro chegava, a bolsa da Moranguinho, que eu nunca tive. Mas hoje os jovens têm uma janela muito maior, né? Que nós temos aí o celular, a internet, tanto para as coisas boas quanto para as ruins, mas a janela, né, é muito grande, é uma dificuldade grande, realmente. Ficar olhando feed, ficar olhando stories ali, imaginando, como eu queria ser assim. Então, nós hoje, a visão é muito mais ampla e acaba trazendo mais sofrimento na vida dos jovens que realmente não tiver uma referência. E muitas vezes, né, a gente passa por essas crises, né, que todo mundo passa, e às vezes a gente aparenta estar bem, né, exteriormente. Sempre que lá no nosso interior, né, a gente está destruído, a gente está acabado. E muitas vezes isso é um perigo, né, porque é onde começa uma depressão, é onde começa uma doença psicossomática, né? Então, assim, aconteceu isso na vida de vocês, de estarem passando por uma crise e vocês fazerem de conta, né, externamente, está tudo bem, tudo legal, tudo tranquilo, para não mostrar, né? Porque às vezes a gente é muito orgulhoso, a gente está ali no nosso eu, no nosso ego, para a gente mostrar para o outro que a gente está bem, que a gente, né? Às vezes, muitas vezes, assim, a gente vai aparentar algo que na realidade não é. Teve isso na sua vida, na vida de vocês? Teve sim, inclusive. Tive esse período de depressão. Foi um momento que eu achei que eu não iria ter forças para sair, porque, como eu falei anteriormente, né, minha família acabou virando os meus maiores inimigos, né? Eu queria buscar lá fora tudo aquilo que eu imaginava que era certo. Quando eu chegava na minha casa, os meus pais me corrigiam de outra forma. E a forma que eles me corrigiam era uma forma que eu não queria aceitar. Então, foi criando essa barreira. E como o João Vitor falou, a partir do momento que destrói a base, que é a família, tudo vai por água abaixo, né? É aquele momento que você chega da escola e já vai direto para o seu quarto, você já não quer comer mais, você quer ficar o dia todo dentro do seu quarto. Então, assim, pais, tomem cuidado
Porque assim, tem que ter um relacionamento, tem que ter um diálogo. E comigo aconteceu porque eu já não tinha mais diálogo na minha família. Então, aquelas pessoas que eram para me instruir, eu afastava. Eu ficava o dia todo dentro do meu quarto. É aquele momento onde a mente começa a ficar vazia e o inimigo começa a simplesmente investir. Investe pesado, porque o inimigo ele não brinca em serviço. Então, é aquele momento que a gente tenta preencher o nosso vazio com músicas do mundo, com festas do mundo, com amizades do mundo. E é aquele momento onde você simplesmente recua, fica ali na sua, fica ali quieta. E aí foi onde um momento que eu comecei, como eu não falava, eu guardava tudo para mim, então eu achava que estava tudo normal. Está acontecendo determinada situação, eu estou conseguindo enfrentar, eu vou conseguir sair dessa. Mas mal sabia eu que eu simplesmente estava jogando o lixo para debaixo do tapete. E quando estourou, né, foi quando a gente desaba, quando o mundo da gente desaba, e é quando a gente não tem forças para sair. Quando os nossos sonhos são frustrados, quando as expectativas que a gente coloca em outras pessoas são frustradas. Então, comigo aconteceu, e graças a Deus que o Senhor ele teve misericórdia, graças a Deus que hoje eu tenho a oportunidade, porque se eu não tivesse encontrado com Jesus, o Deus verdadeiro, aquele Deus que a gente não ouve, mas vive, talvez eu não estaria aqui tendo essa segunda chance para falar. Então, assim, um conselho que eu dou a vocês, pais, quando vocês verem os seus filhos recuados, já chegando da escola, já entrando para dentro do quarto, já ficando ali o dia todo, bate na porta, pergunta o que está acontecendo, porque o diálogo é tudo. E filhos, não existe amizade melhor do que pai e mãe. Não existe conselho melhor do que pai e mãe. Eu falo isso assim com um choro aqui entalado, porque se eu pudesse voltar, tudo que eu vivi, eu não teria... Vai ter que cortar essa parte. Pode contar. Eu teria simplesmente escutado aquelas pessoas que mais me amam, que é minha família. Ninguém falou para os pais, vou falar para vocês. Eu acho que, assim, nessa batalha que a gente enfrenta, das lutas invisíveis, como foi proposto no tema, o ego, ele grita muito. Porque o ego, ele faz a gente querer se isolar. E o que isso traz como consequência? Porque o ego, ele vai trabalhar muito no sentido da ninguém vai te entender. Você vai contar, ninguém vai querer te escutar. E se escutar, não vai estar nenhum. O ego, ele faz muito isso com a gente, trabalha muito nesse sentido. E a armadilha do inimigo para as nossas vidas, ela entra exatamente nessa brecha que é o ego. Porque não somente vai fazer com que a gente pense que o outro não vai querer nos ouvir, mas também coloca na nossa cabeça, Deus não vai querer ser isso. Deus ele não vai te querer por conta desse seu lixo. Como que ele falou, o lixo debaixo do tapete. E esse é um grande engano. Porque este Deus a que a gente fala aqui nessa tarde, esse Deus ele é um Deus que ele não está nem aí pro seu lixo. Ele quer a sua disponibilidade. E diante dele, nada fica oculto. A gente costuma dizer isso, nada fica oculto diante de Deus. Você pode pensar que você foge da presença de Deus, que Deus ele não está ali vendo você chorar, mas ele vê. Ele vê. No livro de Mateus, no capítulo de número 8, o Senhor falando com Moisés, ele começa a falar a respeito do povo de Israel. Ele diz assim, eu tenho visto a opressão do meu povo. Não, Mateus. Isso, capítulo 3. O Senhor tem falado com Moisés a respeito disso. Que ele tinha visto a opressão que o povo estava sofrendo. E que eles se atentavam ao sofrimento. Aí a gente tira esse Deus que está distante e traz ele para perto. Ele é um Deus que ele se atenta ao nosso sofrimento. E para ele, esse sofrimento não é nada, porque ele pode transformar isso em algo extremamente melhor. Mas o nosso ego ele faz a gente transformar uma dor em algo extremamente grande. Por quê? Porque a gente já tem aquilo. O nosso ego faz a gente não querer, muitas vezes, se for pecado, não querer confessar esse pecado. Não chegar para alguém e confessar e falar assim, olha, eu preciso falar nisso, me ajuda. O nosso ego faz a gente pegar uma situação emocional e não tratar. Achar que a gente é forte o suficiente. Nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. E nem um cristão de anos de casa ter esse superpoder.
Porque nós somos humanos e como humanos somos fracos. Eu acho que o virar da minha vida veio quando eu entendi que o ego ele estava ocupando o espaço que era de Jesus. E quando eu aniquilei, sepultei o ego, aí sim, Jesus teve a total e plena liberdade na vida da gente. Porque eu acho assim, Jesus, eu acho, não tenho certeza, plena certeza, Jesus ele trabalha com totalidade. Diferente do inimigo que espera uma brecha, Jesus não. Ele trabalha com totalidade. Então ele chega diante de você e fala, ó, eu estou aqui, eu quero fazer, mas você me dá a totalidade? Se a gente dá a totalidade para Jesus, ele realmente faz. Mas se você chega diante de Deus, eu vou fazer uma comparação que eu falo com os jovens da minha igreja. Imagine como se a sua vida, como se o seu coração fosse uma casa. Jesus chega, bate na porta e fala assim, eu estou aqui, eu quero entrar. Aí você fala, não, Jesus, você pode entrar, você é bem-vindo. Mas aí Jesus te fala, eu quero ter total liberdade para fazer o que eu bem entender nessa casa. Quero mudar móvel de lugar, mudar a decoração, a cor da parede, mudar paredes, tirar a parede de um canto, passar para outro. Você me dá liberdade? Aí muitas vezes a gente diz, não, eu dou liberdade. Mas o que acontece na realidade? A gente dá liberdade com vírgulas. Senhor, o senhor pode entrar, pode mexer nos móveis, mas naquele quartinho que tem no sul, você não mexe. Porque aquilo ali, eu não permito que você não mexa. Aí o que acontece? Jesus escuta as nossas condições, ele entende as nossas condições e diz, não. Porque ele não trabalha com parcialidade. Jesus trabalha com totalidade. Vitor, quem é que precisa de parcialidade? Quem precisa de parcialidade é o inimigo, que é aquele que precisa de brecha. Ele não precisa que a porta esteja escancarada. Se ela estiver entreaberta, ele entra e faz morada. Aí cabe ao nosso coração ter a estrutura de entender, peraí, eu vou dar comemorada para quem? Para o inimigo da minha alma ou para o meu Senhor? Aí que acaba o ego. Porque você entende, não, Jesus, eu quero te entregar tudo. E tudo é tudo. Me lembrei da história de Naamã, quando o Vitor falou, né, do ego, né, do orgulho. A gente é muito orgulhoso, muito. Como Naamã foi orgulhoso. Né? Ele usava todos os dias uma armadura e ia guerrear, mas quando chegava em casa, estava todo cheio de doença, todo cheio de lepra. E ele achou que apenas uma carta de um rei pudesse ir lá e falar, ó, está curado. Não, teve que tomar um banho no rio, que naquela época, né, um rio assim, não muito limpinho, não muito tão conhecido, não era uma praia, não, era um rio mesmo. E aí ele teve que se humilhar 7 vezes. E isso tem que acontecer. Para Jesus entrar na nossa vida, nós temos que nos humilhar, né? Não nos humilhar de nos rebaixar, mas é de reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Só que não é o Salvador é quem não precisa dele. E é entender também que Jesus, o Senhor, ele é o soberano nas nossas vidas. Porque hoje, muitas das vezes, a gente fala, não, eu acredito no Senhor. O Senhor é o Deus da minha vida. Mas o Senhor é aquele que sentadinho do meu lado. Acima de mim, não pode, porque acima de mim aí tem as minhas limitações. Na hora que Vitor falou, eu lembrei do nosso momento de oração que você compartilhou lá no grupo de intercessão. Exatamente isso. A gente precisa entender a soberania do Senhor e que Ele é de totalidade. Ele não está do lado, Ele está acima. A partir do momento que você reconhece que o Senhor é o Deus poderoso da nossa vida, a gente tem que abrir, escancarar. Muitas das vezes parar de soberba, descer para que Ele cresça na nossa vida. E assim a gente vai ser transformado por completo. Mas isso acontece quando a gente reconhece e dá espaço na abertura para isso. Aí já respondeu a nossa terceira pergunta, né? Que é o que muitas das vezes, muitos jovens, eles preferem sofrer calados, né? Justamente por conta disso, por conta do orgulho, por conta da soberba, né? Porque às vezes acha que Deus não vai perdoar o seu pecado, não vai perdoar a sua mazela, mas isso é engano de Satanás, porque o nosso Senhor, ele é rico em misericórdia. A palavra dele diz, né? A palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, assim, o nosso Deus, ele é rico em misericórdia. Ele perdoa qualquer pecado. Ele perdoa qualquer mazela que você tenha. Não tenha medo de pedir perdão para o Senhor. Não tenha medo de se humilhar na presença do Senhor. Colocar diante dele as suas dificuldades. Colocar diante dele que ele vai resolver a sua situação. E quando o Vitor estava falando de se esconder e tal, eu me lembrei também da história de Elias, né?
quando Elias passou por aquele momento de desespero, onde ele se escondeu lá na caverna, né? E o próprio Deus falou para Elias, ó, eu estou aí com você, né? Ele estava lá dentro da caverna, junto com Elias. Então, assim, o Senhor, ele está com a gente. Em qualquer lugar, em qualquer situação que a gente esteja, o Senhor está ali junto. Ele não está de lá de fora te chamando, ó, venha para perto, não. Ele está aqui, ó, estou aqui, ó, do seu lado. Basta você me dar, me dar a abertura para que eu possa entrar, que eu possa, né, fazer diferente, transformar. Que bom, né? Poder compartilhar sobre isso, sobre as nossas mazelas, aquilo que muitas vezes nós temos vergonha de falar. E como é maravilhoso saber que o nosso Deus, ele está ali pronto para nos ouvir. Então, nos seus momentos mais íntimos, naquele momento de mais, né? Você não consegue desabafar com ninguém ainda, peça ao Senhor, ele está aí querendo te escutar, conte para ele as suas mazelas, os seus problemas, as suas dificuldades. Tenha aí essa intimidade com o seu Pai Celestial, mas nunca se esqueça que os seus pais, se você é jovem, que tem ainda, mora na casa dos seus pais, peça orientação a ele, viu? Que eles possam aí estar te orientando e que você possa sair dessa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, continuar, né, o nosso bate-papo. Kimberly, na época que você estava passando por seu momento de depressão, pelos seus momentos aí de dificuldades, com a sua mente que não estava muito focada nas coisas do Senhor, você chegou a questionar Deus? Como é que foi esse momento? Esse momento que você estava nesse deserto aí, onde você, né, passou por esse deserto. Você chegou a questionar Deus? Você chegou, houve um momento em que você pensou em desistir? Como que foi isso? Na verdade, eu achava que já não tinha mais jeito para mim. Porque, assim, na minha cabeça, eu era uma decepção para a minha família, eu já era uma decepção para a sociedade, aí ele começa a colocar na sua mente, você não vai conseguir isso, você não vai conseguir aquilo. Então, assim, por muitas vezes eu questionei, tanto que eu tentei até acabar com a minha vida, porque ela já não fazia sentido mais, porque para mim nada que eu fazia estava bom, eu estava decepcionando todo mundo. Então chegou um momento que minha vida já não fazia mais sentido. Então, a partir do momento quando a vida a gente acaba não fazendo sentido, automaticamente você já esquece que você tem um Deus, que você só bastava somente você recorrer àquele que tudo pode. Então, assim, não só questionei, não só duvidei, mas tentei também, infelizmente, né, acabar com o maior projeto do Senhor, que é a minha vida. E quando as pessoas passam por isso, né? A gente vê tantos jovens passando por momentos de depressão, por esses momentos, por esses vales, e muitos não encontram forças para sair e acabam fazendo, né, o que é pior, né, atentar contra aquilo que o próprio Deus criou a vida, né, acaba com a vida. E Vitor, quando você estava passando pelas suas lutas internas, como é que foi isso, Vitor? Conta pra gente, qual foi o momento assim, que você resolveu, que você deu aquela chave, que aquele estalo ali, eu preciso me redirecionar. Como é que foi? Teve a ajuda de alguém? Teve a ajuda de algum irmão, de alguma igreja, de algum parente? Como foi esse momento? Bom, quando eu cheguei no ápice da depressão, eu achei que não tinha mais jeito para nada. Diferente do Kimberly, eu não questionei a Deus. Porque eu acho que até o questionar a Deus é um ato de fé. Porque quando você questiona, você entende que tem alguém te escutando que vai lhe responder. Como eu não tinha pleno conhecimento de Jesus, saber que Jesus era um Jesus próximo, que o Espírito Santo era próximo, eu não cheguei a questionar. Então, eu caminhava ladeira abaixo. A tendência era pior. Pela minha vontade, pelas minhas tentativas, era pior. Então, quando teve assim, a virada de chave, quando que houve uma mudança que eu me acheguei realmente a Jesus? Eu estava em casa, minha mãe estava no programa da rádio. Naquele momento, ninguém na minha família era convertido ainda, ninguém ainda tinha um pré-conhecimento de Jesus. E tinha um programa da Igreja Batista.
E tinha algumas perguntas bíblicas e tal, e eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui uma pessoa muito dedicada no estudo. E da Bíblia também, embora eu não tinha conhecimento, não tinha entendimento do que ela falava, eu gostava de ler. E houve uma pergunta, a pergunta era a respeito de temas bíblicos, eu soube a resposta, liguei na rádio, respondi e ganhei um prêmio. Fiquei feliz, ganhei um prêmio. Beleza, eu falo, como é que eu pego esse prêmio? Não, o prêmio você vai receber na igreja. Na igreja lá você vai receber. Beleza, eu fui pra igreja na minha cabeça. Eu vou chegar na porta da igreja, receber o meu prêmio e vou embora. Como o Senhor trabalha, né? Cheguei na igreja e falei, não, prêmio depois do culto. E aqui é uma coisa interessante. Fiquei no culto, o tema do culto foi sobre os 7 mergulhos de Naamã. Foi a primeira pregação na vida que eu ouvi que veio no meu coração. E falou sobre os 7 mergulhos de Naamã e tocou muito nessa questão do ego. O ego. E aqui eu quero falar algo muito importante. Jesus, quando ele quer tratar da nossa ferida, ele não tampa ela, ele arranca. Ele toca nela para curar. E aquele culto, aquela ministração, ela foi um toque na minha ferida. Porque o meu problema que desenvolveu durante toda a minha vida foi o meu ego que era alto. O meu ego tão alto fez com que eu acreditasse que ninguém se importava comigo. Que só tinha eu para se importar comigo mesmo. E de repente terminou a pregação, eu chorei. Eu até brinco hoje, que chegou no final da pregação, eu não lembrava que tinha mais prêmio. Porque o que eu tinha recebido durante a ministração foi o maior prêmio de todos. Naquele dia eu confessei a Jesus, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E daquele momento em diante, realmente a minha vida foi curada. A partir do toque de Jesus na minha vida, ela foi curada. Eu não voltei a pensar mais que a minha vida não tinha valor. E eu fui sarado em um nível que a opinião alheia e o carinho alheio, ainda que me faltasse, não me faria falta. Porque em Jesus eu não tinha falta de mais nada. Então a minha caminhada se tornou mais leve. E realmente é aquilo que a Bíblia diz. O fardo do Senhor é leve. É leve. Não é que não tem fardo. As batalhas continuam se apresentando diante da gente. Mas o diferencial é, antes eu enfrentava uma batalha sozinho. Porque quando a minha família não sabia que eu estava em batalha, eu estava sozinho. Se os meus amigos não soubessem que eu estava em batalha, eu estava sozinho. Mas de repente, quando eu conheci esse Jesus, e soube que ele caminhava comigo 24 horas por dia, todos os dias da semana, eu passei a enfrentar a batalha com ele. E aí as batalhas são ressignificadas. Porque com Jesus, a gente entende que toda batalha ganha, ainda que não seja da maneira que a gente acha que vai ganhar. Então, daquele dia em diante, eu comecei a enfrentar as batalhas da minha vida de uma forma totalmente diferenciada. Eu comecei a enxergar e ressignificar a minha vida de uma forma totalmente diferente do que a minha visão possibilitava enxergar até aquele momento. Eu vi o Jesus que estava próximo. E uma Léa falou sobre Elias. Elias, ele chegou num nível de ego tão grande que ele dizia o seguinte: ele se isolou dentro de uma caverna porque ele achava que só tinha ele como servo de Deus naquela nação. Ele tinha destronado Baal, tinha destronado o reino de Jezabel. E quando ele soube que Jezabel ia perseguir ele, queria matá-lo, ele se escondeu dentro de uma caverna. E o questionamento dele era: eu estou sozinho. Aí, de repente, o Senhor, um Deus próximo, porque é algo interessante de falar. Quando Deus se apresenta a Elias na caverna, ele não perguntou para Elias: Elias, o que você faz daí? Não. Ele perguntou: Elias, o que você faz daqui? Porque Deus, ele entra nas nossas cavernas também. O Senhor é aquele que adentra as nossas batalhas, está junto com a gente. Ele estava junto com Elias. E Deus, ele trata no íntimo, e com Elias ele trata da mesma forma. Elias, o que faz isso aqui? Dizendo: esse não é seu lugar, Elias. Aí Elias conta todo o enredo, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, qual era o motivo do temor dele. De repente, o Senhor diz: Elias, tem 7.000 ainda que não se prostraram. Tem ainda outros que estão lá do mesmo jeito, tão fortes e firmes. E ali, o ministério de Elias, ele é ressignificado. Porque um homem que estava dentro de uma caverna isolado, coisa que a vida tinha acabado, de repente recebe um chamado: Senhor, sai para fora. Vai para meio de campo de batalha, porque agora eu vou te usar para mim 2 reis e um profeta, porque o ministério não acaba com você. Eles acharam que o ministério acabava com ele. Você achou, né? Aí de repente o Senhor disse para ele: Elias, sai, porque tem Eliseu preparado para suceder quando chegar o dia do retorno. E assim ele sai, unge Eliseu, e Eliseu também é algo interessante de falar, porque quando Eliseu é abordado por Elias, ele se converte a um nível tão grande, vamos trazer aqui para a realidade. Eliseu se converte num nível tão grande
que Eliseu ele era um homem próspero. A Bíblia vai contar que ele estava ali com a boa décima, estava com 12 carroças ali de arar a terra, e de repente ele fala: eu vou deixar tudo. Qual é o nível de intimidade que Eliseu tinha diante daquilo que Elias falou, diante daquilo que Elias fez, porque foi só um simbolismo. Elias veio, passou a capa por cima de Eliseu e ele falou: não, eu deixo tudo, só vou me despedir dos meus pais, vou dar um beijo nos meus pais e vou me embora. E realmente ele faz isso, interessante. Você sabe o que Eliseu faz? Quando ele recebe esse chamado, ele vai e se despede dos pais, e quando ele volta, ele pega a carroça, que era o seu meio de ganho, queima o fogo, pega os animais, que era o seu meio de ganho, assa os animais no fogo, distribui para o povo e vai embora. Por quê? Porque ele estava querendo dizer na sua atitude: eu me encontrei a um nível que eu não quero ter que nunca mais voltar para o lugar de onde eu parti. Às vezes o que nós precisamos é isso. Talvez o que nos prende ainda em algum aspecto espiritual é isso. Talvez a gente não queimou as nossas carroças. O Senhor ele nos convida a isso. Queime as carroças e confie em mim. Queime as carroças, pegue os animais, disfarça. Vamos comigo em uma caminhada nova. Numa terra que ele nos É o faz. que acontece com muitos jovens, né? Ah, mas se eu for aceitar Jesus, eu vou ter que ir para a igreja, eu vou perder muito dos meus amigos, eu não vou mais para a festa, e aí não quer queimar as carroças porque acha que isso é importante, né? Então fica apegado. Gente, a maior dificuldade nossa é queimar as carroças. Falar a verdade. Às vezes até falam assim: ah, aceita Jesus, nem Jesus. Mas na hora que fala, para vir para mim, você tem que queimar tudo, deixar tudo, largar tudo, a gente às vezes fica com o pé atrás. E quando a gente é jovem, que a gente tem assim, né? É tão amplo para a gente os sonhos, as buscas, parece que ainda se torna pior, mais difícil ainda deixar esse processo, né? Deixar para trás. Gente, 12 carros, 12 arras. Como é que não devia ser o tamanho dessa terra? Que aqui a gente precisa só de um arado para parar a terra. Imagina você ter 12. Então, provavelmente, ele era muito, né? Muito rico, porque tinha 12 para arar a terra, então tinha muita terra. Sabe, eu puxei com 12 tratores. 12 Era tratores. uma pessoa que desenvolvia atividade agrícola no nível supremo. 12 tratores trabalhando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, não é deixar qualquer coisa, não. Ele deixou muita Daí coisa. a questão disso aí, né? A questão da idolatria, Exatamente. né? A idolatria. Porque eles não idolatravam o que eles tinham, né? E hoje, muitas das vezes, como o Mônio falou, a gente tem as nossas carroças, a gente tem as coisas que a gente idolatra. Muitas vezes a gente não deixa, muitas vezes a gente idolatra um pai, uma mãe, um filho, um bem material, né? Usar um amigo. Né? Ah, eu não vou seguir a Jesus porque meu amigo aqui vai falar, vai se afastar de mim e tal. Idolatria. Né? Então, e é uma coisa que o próprio Deus abomina, a questão da idolatria. As pessoas geralmente, quando agem dessa forma, não estão colocando Deus, amando Deus, acima de todas as coisas. Né? Que é o que ele pede no seu primeiro mandamento. É que o amemos acima de tudo, né? Que não tenhamos ídolos. E o Senhor não quer que a gente tenha ídolo. Né? Ele não quer que a gente idolatre nada. Nós precisamos E muitas vezes realmente. também, né, as pessoas ligam a aceitar a Cristo, a abandonar tudo, muito a religião. Né? Acham que eu vou ter que ter uma religião, e muitos vão me condenar e não vão querer que eu tenha essa religião nova, né? Muitos não vão por conta de defeito da religião também, que também acaba se tornando uma idolatria, né? E né? E é. Porque eu me coloco no nível tão elevado que as pessoas vão começar a se importar com o Porque que eu vou fazer a partir de agora. Não é assim. Se acha. Porque quando a gente está lá no astral do pecado, acabando a nossa vida, a gente não se preocupa com o que as pessoas estão pensando. Então, a renúncia diante do chamado, ela é essencial. Quando a gente pega a Bíblia e vai ver os discípulos de Jesus, todos que foram chamados para o acompanhá-lo tiveram que deixar as coisas para trás. Quem tinha rei deixava as reis, quem tinha comércio deixava o comércio, porque ele chamava simplesmente: vem e siga-me. Não dava abertura, carrega o que você tem. Não, vem e siga-me. Porque o que eu tenho para oferecer é infinitamente mais do que você acha que você tem. Até mesmo durante os milagres, né? Muitos deixaram suas camas, deixaram suas coisas para trás, porque no nível sabia que o milagre foi por completo, ele não teria necessidade de ter uma cama, de ficar carregando essa cama, né? Essa maca, porque antigamente era representando hoje a maca, né? Então eles não precisavam mais, então muitos deixaram a maca lá, o milagre foi por completo, eu não vou voltar mais para essa maca e para essa cama, e seguir Jesus. Falando aí de Deus próximo, de Deus perto, né?
no Salmos 34, aí no versículo 18, você que tem sua Bíblia em casa, que quiser acompanhar com a gente, está em Salmos 34, no versículo 18, onde diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Olha que palavra maravilhosa. Perto está o Senhor ele está o tempo todo perto de nós. Né? Ele salva o oprimido, o abatido. O Senhor, ele quer simplesmente que a gente tenha o nosso coração quebrantado. O que é ter o coração quebrantado? É um coração humilde, um coração que reconhece que a gente é dependente, né? Que a gente depende de um Deus todo-poderoso. Né? E o poder está nas mãos deles para curar qualquer opressão, para curar qualquer doença psicossomática que tenhamos, qualquer tipo de angústia que venha nos abater. Ele quer somente que a gente tenha esse coração ensinado, né? Através da palavra dele, através do mover dele, do toque dele, ele pode reverter qualquer situação aí que você esteja passando aí no seu dia a dia. João Vitor nos contou, né, como foi o ponto de virada dele, que foi aí ouvindo a rádio, né, ganhou um prêmio. Olha que maravilha que Deus usou, né? E é uma estratégia para nas igrejas, que tem aí os programas de rádio, os jovens, né, o pessoal que trabalha com jovens, né? É uma forma de captar, né, de chamar, fazer o evangelismo aí, uma ideia que já tem muito tempo que eu acredito que eu não vejo, mas que a gente pode resgatar essa ideia aí, né? Para a pessoa também estar visitando, né, visitando a igreja e recebendo uma palavra. E agora vamos saber de Kimberly, né? Porque João Vitor falou a virada dele, como começou. E você, quando foi assim que você deu aquela virada de chave, que você se situou, que estava de uma forma errada, precisava, né, de mudança de vida? Como eu falei para vocês, compartilhei, tudo isso que aconteceu, dessa depressão, desse momento difícil da minha vida, eu já havia me batizado, certo? E assim, uma coisa que eu quero deixar muito claro, e um alerta também, que assim, muitas das vezes não adianta de nada. Você ter ali descido as águas, você está ali todo domingo na igreja, se você não vive Cristo, se você não vive o Evangelho. E eu não vivia. Eu fazia muita barganha com o Senhor, fazia barganha mesmo, porque se chegou um momento tão assim na minha vida que eu fazia o seguinte: domingo eu vou para a casa do Senhor, eu vou para a igreja. Mas sábado, minha amiga me convidou para ir para uma festinha. Então, eu vou antes, eu vou no sábado, aí no domingo eu me reconcilio com o Senhor. Cuidado, isso é o maior engano. Então, chegou um momento na minha vida que quando eu falei, Senhor, eu preciso me posicionar, todas essas amizades que você acha que, meu Deus do céu, se eu afastar essa pessoa vai achar ruim, o Senhor vai fazendo que, às vezes, muitas das vezes, a gente nem percebe, a gente só vai perceber depois. E na minha vida aconteceu isso. A pessoa que eu tinha mais próximo e afastando. E eu falava, meu Deus, o que eu fiz para essa pessoa estar afastando de mim? Aí eu me lembrava, falava, quando eu orava, eu falava, Senhor, vai livrando da minha vida tudo aquilo que não te agrada. Então, se o que não é para somar, o Senhor não vai deixar permanecer nas nossas vidas. Então, isso aconteceu comigo, as amizades, foi afastando, quem era para ficar, quem era para acrescentar, ficou e está comigo até hoje. E quem não era, o Senhor foi dando um jeito de simplesmente ir afastando da minha vida. E foi neste momento que o Senhor me apresentou com novas amizades, né? Que são as minhas fofas, que me ajudaram em oração, em intercessão. Então, foi esse o momento que sozinha eu não ia conseguir. No lamaçal de pecado que eu estava, fazendo barganha com o Senhor, da forma que eu estava, eu não ia conseguir. Foi aí que o Senhor foi acrescentando nas nossas vidas, porque Ele faz isso. Ele tira uma coisa de lugar, coloca aqui. Eu sei que para o Senhor eu tenho valor, Ele não desiste de mim. Muitas das vezes é nós que desistimos do Senhor, mas Ele não desiste de você, Ele não desistiu de mim. Então, pelo amor imensurável que Ele tem pela minha vida, foi quando Ele começou a mudar as coisas de lugar. E foi aí que Ele foi apresentando novos irmãos, novas amizades,
que foi me instruindo na palavra, que foi me instruindo no caminho, e foi aí que eu consegui alavancar, né? Foi aí que eu consegui sair de onde eu estava e voltar para a presença do Senhor. Então, essa foi a virada de chave, né? Quando o Senhor acaba apresentando ali novas pessoas, pessoas de fé, pessoas de oração, que é muito importante nós estarmos próximos, né? Pessoas dessa forma, que ora, que jejum e que buscam, né? Conversei mais com a minha mãe, conversei mais com meu pai, me abri mais, que era algo que eu tinha uma certa resistência, e o caminho foi abrindo, e graças a Deus foi essa virada de chave para me reconciliar com o Senhor. Amém. Então, tá aí uma dica, né? Se você está aí sentindo que está nos caminhos, que não está agradando ao Senhor, já está incomodado, já é o primeiro contato com essa palavra. E através da palavra do Senhor, a gente vai conhecendo coisas novas. E ao conhecer coisas novas, nós precisamos de pessoas novas ao nosso lado, pessoas que nos apresentam ainda mais da palavra. Isso é muito bom. Se você tem aí amizades que você está sentindo, né, que não está te fazendo bem, comece a orar, peça ao Senhor para te direcionar, para já começar fazendo ali, né, essa limpa na sua vida, para que as coisas comecem a fluir. João, você falou que quando você chegou na igreja, você recebeu aquela primeira palavra, né? E assim, depois disso, o que você conseguiu alavancar? Como você conseguiu se posicionar? Dá algumas dicas, fala um pouco de como foi para você. Para me posicionar e me manter, eu acho que o essencial foi conhecer a Deus. Porque até aquele momento eu conheci a Deus de uma maneira superficial. Aí eu comecei a conhecer a Deus sobre quem Ele era. E entendi uma característica de Deus muito importante. Deus, ele é um Deus relacional. É um Deus que tem prazer em se relacionar. Quando a gente vai ler o livro do Gênesis, ali nos primeiros capítulos sobre a criação da humanidade, a gente percebe algumas coisas. Eu até brinco com as pessoas que eu converso. Deus, ele tinha um hábito muito interessante. No finalzinho da tarde, Deus todo dia se reunia com Adão e Eva para tomar um cafezinho da tarde. E eu até falo, Deus, ele é onisciente, ele sabia de tudo que tinha acontecido no jardim naquele dia. Sabia o que eles tinham falado, onde eles tinham ido, quais frutas eles comeram, o que eles fizeram durante o dia, Deus sabia plenamente. Mas Deus tinha um prazer. E todo final de tarde, chegar com eles, sentar com eles e conversar com eles. Aí eu me disse, pera, Deus, ele tem esse interesse em se relacionar, e durante toda a vida a gente vai ver isso. Deus, ele é um Deus relacional. A gente leu aqui que perto está o Senhor, o coração quebrantado, ele está perto. Ele tem prazer em se relacionar. E quando eu fui compreendendo e se aperfeiçoando esse pensamento na minha mente, eu falei, não, eu quero estar próximo. Eu quero entender mais sobre ele. Então, o estudo da palavra, e como o Kim falou, buscar pessoas que iriam me orientar no caminho correto. Porque aí vem algo interessante. Quando a gente aceita Jesus, quando eu falo aceitar a Jesus, eu vou trazer aqui a tradução, aceitar a Jesus no controle da sua vida. Quando você aceita Jesus, você entrega ele o controle total, você recebe status de filho de Deus. Não mais de criatura, mas de filho. Quem confessa Jesus é tido como filho de Deus. Quando você confessa Jesus e começa a caminhada, você também descobre outra coisa, que você não é só filho, mas que junto com a igreja você é enquadrado como noiva. Você é uma noiva do Cordeiro. Como noiva do Cordeiro, você vai ter que se conscientizar, não vai mais andar com qualquer um. Porque o meu noivo, que é Jesus, ele tem ciúmes de mim. O meu noivo, ele olha para mim e ele tem que ver em mim reflexo do que ele quer. Então a gente começa a ter essa consciência, peraí, não é mais todo mundo que pode ter um acesso a mim, porque não é todo mundo que vai querer caminhar a mesma caminhada que eu. Não quer dizer que eu vou ter mais passagem de todo mundo, mas quer dizer que eu não vou poder estar em qualquer ambiente mais. Porque não são todos os ambientes que vão construir ou colaborar nessa caminhada para o altar com eles. Porque eu tenho que me conscientizar que as pessoas que eu até gosto, mas se elas não têm foco em Cristo e na cruz de Cristo, acaba que elas não servem para a minha caminhada. Porque a minha caminhada com Cristo existe totalidade, como a gente está falando aqui. Totalidade se envolve com intimidade. Deus de intimidade, Ele quer que você tenha relacionamento com pessoas que contribuam para que essa intimidade com Ele aumente. Aumente. E o erro, muitas vezes, nosso é esse, é querer flertar com o mundo. O sábado está
na festinha e no domingo querer estar na igreja. Isso reflete com o mundo. O inimigo ele pode até aceitar, porque ele não está nem aí para fidelidade. Mas Deus não. Deus ele quer fidelidade. Ele quer que sábado e domingo você esteja na presença dele. Porque ele é plenamente capaz de disfarçar em todos os ambientes. Mas nós temos muitas vezes, principalmente durante a juventude, é achar que lá no mundo tem algo a nos oferecer que na presença de Deus não tem. A gente acha que o mundo ele tem felicidade, mas eu digo que o mundo ele não oferece felicidade, ele oferece alegria. É algo momentâneo e passageiro. Na verdade, Vitor, a gente busca, querendo ou não, uma certa liberdade, né? Eu quero ser livre. Mas, assim, nossa verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. O mundo, ele só faz o quê? Nos aprisionar. Inclusive, eu separei um versículo para você aí, que acha que no mundo é que você é livre, que você pode fazer tudo o que você quiser, que você vai ter uma alegria verdadeira. Em João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A partir do momento que o Senhor me libertou da minha depressão, dos meus maus pensamentos, de me achar uma pessoa desprezível, foi aí que o Senhor me deu a verdadeira liberdade. E hoje eu falo, hoje eu realmente sou livre. E assim, toda luta, né, todo momento de aflição, todo momento de crise na nossa vida, a gente sabe que a gente tira muito proveito daquilo, né? A gente passa por um deserto, mas algo a gente aprendeu ali naquele deserto pelo qual a gente passou. Né? Não é por um acaso que às vezes vem uma luta, não é por um acaso que vem um momento de desafio na nossa vida. E para vocês, o que vocês aprenderam neste momento em que vocês passavam por essa crise aí interna, que só vocês e Deus viam? O que vocês, depois que vocês saíram desse momento, o que foi que vocês aprenderam? Qual a lição que vocês tiraram desse momento? Era a liberdade, né? Igual eu falei anteriormente, porque a minha liberdade que eu queria lá no mundo, que fez acontecer tudo isso comigo, querendo ou não, essa liberdade que eu queria, acabava desobedecendo os meus pais, desobedecendo ao Senhor. Então, foi consequência dos meus atos, do que eu plantei. Eu simplesmente colhi aquilo que eu plantava. Então, quando eu saí disso tudo, eu falei, a minha liberdade tem que estar em Cristo. E tudo que aconteceu na minha vida não foi em vão. Porque hoje eu tenho irmãs, tenho amigas, tenho pessoas que até estudaram comigo no período de escola, né, que acaba conversando comigo e falam, Kimber, eu estou hoje numa faculdade, mas aqui não está sendo legal, porque aqui eu não consigo ser cristã. O que eu faço agora? Eu estou me sentindo muito mal, porque eu tenho medo de frustrar os meus pais, tenho medo de eles não compreender, porque eles estão investindo em mim. Aí acaba não conversando, acaba se isolando novamente, ao invés de dialogar. E eu simplesmente já cheguei e falo assim, a pior coisa que eu fiz, que foi assim o ápice da minha queda, foi de não abrir com aquelas pessoas que poderiam simplesmente me ajudar baseado na palavra, por medo, por receio. E hoje tudo que aconteceu comigo, tudo em relação à amizade, à depressão, em relacionamentos frustrados, tudo isso, eu sei que o Senhor me preparou para que eu pudesse estar aqui hoje falando para você. E hoje eu tenho irmãs também que estão passando nessa fase da juventude, igual a Simone falou, na época dela, a gente invejava, era uma mochila, era um caderno da Petit Jolie. Entendeu? Hoje já está todo mundo escancarado. Então, os jovens estão sendo mais bombardeados do que talvez na minha época, na época de vida. Porque antes, quando a gente saía, tinha situações que eram feitas escondidas. Hoje não, hoje já está tudo escancarado aí para todo mundo ver. Hoje, quando eu saía mesmo para ir para alguma festinha, para ir para alguma coisa, as pessoas que faziam coisas erradas faziam ali escondido. Hoje não. Hoje é na frente, é do lado, e aí o jovem muitas das vezes está com aquela mente
né, vazia, que é a oficina do diabo, está ali tentando descobrir o que quer, o que vai fazer, onde é que eu me encaixo. E aí é onde o mundo vem com toda a força, apresentando esses pratos cheios, né? Porque Satanás ele nunca vem com um prato feio, ele vem com um prato muito bonito, achando que aquilo ali é lindo, maravilhoso. Quando você vai ver, você está no fundo do poço. Então, tudo que aconteceu na minha vida, preferia não ter passado. Mas como eu passei e como eu sobrevivi, eu me sinto no direito de passar isso para frente, que é o que o podcast está fazendo, né? Trazendo almas aqui para compartilhar um pouco do testemunho, para servir de lição para vocês. Que eu tirei de proveito durante tudo isso. Eu acho que o principal marco que eu consegui observar de fora, porque uma coisa é eu analisando de dentro. Outra coisa é quando eu já estou fora da prova, olhar para por fora e ver, não, isso aqui me tirou tal conhecimento, tal situação me aperfeiçoou. Eu acho que assim, a principal melhoria na minha vida que eu senti depois de ter vivido essa prova foi ter entendido essa questão do Deus relacional e foi ter entendido o que me causou estar naquele estado. E isso é algo que afeta tanto os que não são cristãos quanto os que são cristãos, porque tem muita gente que hoje em dia se encontra dentro de situações como essa que a gente passou, da depressão, de um psicológico abalado, diante de uma única causa, que é o sentimento de orfandade. É quando a gente não compreende que a gente tem um Deus Pai, um Deus que Ele é Pai, realmente. E Ele está ali com a gente, conduzindo a gente em todo o tempo. Então, quando a gente tem essa consciência de que nós não somos órfãos de Deus, as coisas mudam. Hoje eu consegui enxergar que naquela época eu tinha essa visão, que eu era uma pessoa órfã de Deus. E quando eu compreendi que eu tinha status de filho, quando eu compreendi que Deus já tinha presença em relação comigo, a minha vida teve a virada de chave, que a gente falou agora um pouco. Então, assim, talvez alguém que esteja escutando a gente está passando por essa mesma etapa de achar que é órfão de Deus. No início eu até me confundi aqui em Êxodo com Mateus, não por que Êxodo com Mateus, mas agora trazendo realidade. Lá em Mateus, no capítulo 8 mesmo, vai falar de um leproso. Se chegou diante de Jesus, mas falar de Jesus. Jesus, se o Senhor quiser, você pode me curar. Olha que interessante. Ele tinha fé? Ele tinha fé. Ele sabia que Jesus curava. Mas agora o problema dele, assim estava falando que Jesus curava todo mundo, mas podia não querer curar ele. E a resposta de Jesus foi: primeiro, Jesus curou da ferida que ninguém via. Não era a lepra. A lepra estava exposta. Primeiro, Jesus curou da interna, que era aquela sensação de que Deus via todo mundo, mas não via ele. Deus falou com ele primeiro a resposta. Primeiro, Deus é que trata dessa sensação que nós temos de orfandade. Às vezes você está aí e acha que Deus pode fazer na vida de todo mundo. Você acredita que Deus faz na vida do seu amigo, você acredita que Deus faz na vida do seu familiar, mas talvez tenha essa sensação de você. Peraí, Deus faz na vida de todo mundo. Eu acho que na minha, quando chegou a minha vez, Deus não vai fazer. Isso é sentimento de orfandade. Que Deus é um pai que privilegia uns filhos e negligencia o outro. Deus não é este. Ele não é um pai que negligencia o seu filho. Ele é previsto na vida de todos. Ainda do pródigo, que vai, se estrepa todinho no mundo, chegar no mundo, vê que não é nada daquilo, Deus tem que voltar. Quando volta, o pai está de braços abertos. Este é o Deus relacional que nós falamos. É um Deus que tem prazer em ver os filhos todos dentro de casa. Mas ele não obriga ninguém a voltar para casa. Talvez você que esteja ouvindo a gente aqui nesse momento, você é um filho que você falou da casa. Você achou que o mundo tivesse alguma coisa para te oferecer e foi. Conheceu. De repente você está no meio do lamaçal, como aquele filho pródigo que a Bíblia relata, que estava no meio do lamaçal do pecado, comendo o resto da comida dos porcos. E acho que por mim não tem mais jeito, porque o inimigo te faz pensar isso. E não tem mais lugar na casa do Pai para você. Se você está assim, volte, né? Volte, né? Porque tem uma festa te esperando, igual o filho pródigo, né? E ainda que seus irmãos não compreendam. Porque às vezes acontece isso, o filho pródigo quando voltou, o seu irmão não compreendeu. Mas o importante é o pai compreende. A gente não pode estar limitado a visão, mas isso é ego. A gente não pode estar limitado a visão de achar, nossa, o que fulano vai achar quando eu voltar? O que os irmãos vão achar quando eu retornar? Não. Tem que se preocupar em o que o meu pai vai achar quando eu voltar? Qual vai ser o sentimento que ele vai ter? É de alegria. Deus ele tem prazer em todos os filhos reunidos ao redor da mesa.
Esse é o prazer dele. Então, as pessoas têm essa consciência, falar, não, eu não posso mais ficar do jeito que eu estou. Eu vou abrir, dar a abertura para que Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar e operar na minha vida. Isso acontece. E a aprovação, ela produz perseverança, né? É o que fala aí em Tiago, no capítulo 1, nos 2, no versículo 2 e 3, que diz assim: meus irmãos, tende por motivos de toda alegria o passardes por várias provocações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, assim, a gente precisa confiar nesse Pai que é zeloso, esse Pai que é misericordioso, esse Pai que está aberto a nos receber, mesmo que por muitas vezes, né, porque nós somos humanos, muitas vezes a gente cai, muitas vezes a gente escorrega, né, mas o que Ele quer? Ele nos quer de volta. Ele não lança fora nenhum daqueles que é seu. O Pai, Ele não lança fora. O Pai, nós que somos pais, eu falo de mim, que nós que somos mães, a gente não vai dar coisas ruins para os nossos filhos? Imagine o nosso Pai que está no céu, que é soberano e tem um amor assim, extraordinário por cada um dos seus. Ele não vai dar nada de mal, ele não vai querer nada de mal para ninguém. E assim, a gente falando sobre orfandade, né? É o que mais existe nesse mundo, nos jovens, porque está faltando muito a referência paterna em muitas famílias, né? Onde o filho não se sente amado, o filho não se sente cuidado, porque o pai não cuida, e acaba isso revertendo isso, né? De uma mesma forma do amor com Deus. E muitos jovens têm dificuldade em ver Deus como pai, justamente porque não tem uma referência de pai dentro da casa. Mas através da palavra do Senhor, quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor, a gente consegue reconectar com esse pai, mesmo sem uma referência paterna, né? Porque muitas vezes a gente fica procurando algo visível, eu tenho que ver o pai, eu não tenho pai, meu pai me abandonou, meu pai não cuida de mim, meu pai só fica na rua bebendo cachaça, não tem um pai dentro de casa, e acha que Deus também é dessa forma. Mas quando a gente vai para a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê um pai totalmente diferente e nós podemos encaixar nessa história. Essa história aqui é a nossa história. A gente não está fora dela. A gente faz parte dessa história. Deus, quando morre, manda seu filho para morrer na cruz, ele não morre para outros que estão aqui na Bíblia, para quem citou o nome aqui, não. Ele morreu por todos nós. Os que estão aqui, quem vai se incluir nessa graça é aquele que aceitar, né, essa imensa graça, foi o que nós falamos no episódio anterior. Se você não assistiu o episódio anterior, nós falamos muito sobre a graça infinita que nós ganhamos através do sacrifício de Jesus. Convido você a assistir esse episódio e ver o quanto que Deus nos ama e o quanto que Ele quer nos resgatar, trazer-nos de volta. E se você, jovem, está aí agora, nesse momento, num momento de dor, num momento de dúvida, num momento de incerteza, está assim com o coração dilacerado, né, sem saber que caminho tomar, às vezes também no início de uma depressão ou já numa depressão, nós te convidamos, aproxime do Senhor Jesus Cristo. Ele pode fazer aquilo que você imagina que ninguém vai fazer com você, mas Jesus, Ele quer fazer com você. O que você pensa que ninguém faz, o que você pensa que ninguém vai fazer por mim, eu não mereço, eu não tenho nada que eu possa oferecer, mas Jesus não quer nada. Ele só quer que você chegue aos pés dele e diga: Senhor, se o Senhor apenas me tocar, eu serei curado. Se o Senhor apenas colocar a sua mão, se o seu manto esbarrar aqui em mim agora, eu serei curado. Basta que a gente acabe, né? Abaixe esse ego, nos humilhe diante do Senhor, reconheça que nós precisamos de ajuda e Ele quer te ajudar. Não fique sozinho. Você não está sozinho. Deus está te vendo. Deus te conhece. Deus te fez e Ele quer trazer você de volta para os braços dele. Basta que você aceite esse amor, aceite esse abraço, aceite esse carinho. O tanto que Deus te ama, Ele quer apresentar a você. Abra o seu coração. Quebre isso que você às vezes tem se trancado, se fechado.
Não deixe isso limitar você. Um falar seu com o Senhor Jesus já vai poder transformar totalmente a sua vida. Grite por Jesus, chame por Ele, clame por Ele, porque Ele vai entrar onde você está e você vai sentir um toque maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos encerrando, né, nosso bate-papo, nosso episódio. Né, Mônica já deu o conselho dela aí para vocês que estão aí nos assistindo, né, que porventura estejam passando por um momento como o Guilherme passou, como o Victor passou, como eu já passei, como o Mônica já passou, e a gente não está livre de passar ainda, né? Qual o conselho, Guilherme, que você daria para os nossos ouvintes aí, se estiver passando por algum problema, por algum momento difícil, que às vezes está ali, né, escondidinho na caverna, qual o conselho que você daria para eles? O meu conselho é clame ao Senhor. Esse eu acredito que é o maior de todos os conselhos, não existe outro. Porque nele está o nosso refúgio, é nele que está a nossa esperança. Então, é entregar tudo diante dele. Porque muitas das vezes a gente pensa, mas eu estou suja, Senhor, mas eu estou imunda, eu estou cheia de pecado. O Senhor não vai me ouvir. Mas ele escuta, ele ouve. Então, assim, basta você entrar no seu quarto em secreto e fazer a sua oração do jeito que você quiser falar. Porque para entrar na presença do Senhor, para conversar com o Senhor, você não precisa fazer aquelas orações extraordinárias, não. Você só precisa falar. Tem muitas histórias na Bíblia que o Senhor, Jesus, ele via a pessoa e sabia exatamente o que a pessoa necessitava. Era nítido, às vezes uma cegueira, às vezes uma lepra, e o Senhor chegava e perguntava, o que você quer que eu faça? Então o Senhor sabe exatamente tudo o que você precisa, mas Ele quer ouvir falar, então não se esconda, não tenha vergonha. O nosso Senhor, como foi falado aqui várias vezes, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é um Pai, Ele não quer ver nenhum de nós perdidos. Então o que a gente precisa é se achegar a Ele. E vá até Ele, converse com Ele, porque eu tenho certeza, eu posso te provar, através da minha vida, que a transformação em Cristo é a maior alegria que a gente pode ter. Voltar para os caminhos do Senhor é festa, assim como a história do filho pródigo. O pai dele recebeu ele com festa, com um banquete. E assim é o nosso Deus. Então ele está esperando você, já com a mesa cheia de banquete, uma Sandálias festa, novas, roupas até novas, você. para te perdoar, para a única coisa que ele quer é que você volte para a presença dele. Então esse é o meu conselho. Não fique aí escondido, não fique aí com medo. O Senhor, Ele é poderoso, Ele só está esperando essa atitude sua para te curar. Talvez você esteja hoje como o apóstolo Pedro, normal, as ondas bravias, mas não tire os olhos de Jesus, não. Não perca os olhos de Jesus. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu gosto muito, que fala assim: Deus, ele sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência e grita nas nossas dores. Talvez você esteja vivendo sua pior dor hoje. Nesse exato momento você esteja passando pela sua pior dor. Que você escute a sua voz dessa dor, que a voz que brada nessa dor, para compreender que em Jesus ela é anulada. Que os seus olhos estejam tão focados em Jesus que a tempestade ao seu lado não tem valia nenhum. É esse o meu maior conselho. Abrace a Jesus, se agarre a Jesus a um nível que nada que aconteça ou vier a acontecer vai lhe fazer desviar o seu olhar dele. Porque o nosso erro, às vezes, é olhar um pouquinho para onde ele está do nosso lado, olhar um pouquinho para o vento que vem vir em nossa direção e tirar os olhos de Jesus. É aí que a gente afunda. É aí que a gente começa a degradar a nossa alma. E você possa, nesse momento, fazer uma oração, quem sabe? Converse com Deus, mostre para ele sua dor. Ele tem prazer em ouvir. Ele tem prazer em ouvir. E lutas vão apresentar diante da vida. Lutas vão vir durante a sua caminhada. Mas tenha a plena certeza que você jamais vai passar assim. Tem um Jesus
lhe conhecem pelo nome. O Deus diz 1/6 trilhão aí, não sei nem qual é a quantidade de estrelas hoje que a ciência diz existir. Ele conhece seu nome. Ele lhe conhece no íntimo. Ele sabe quantos os cabelos você tem. Você acha que ele não se importa com você? Ele se importa. Né? E você que está já nos caminhos do Senhor, não tire o foco, né? Inclusive, foi até mencionado no episódio anterior, que muitas das vezes a nossa falha é quando o Senhor está aqui e a gente simplesmente distrai, perde o foco. Então, não perca o foco. Se você já está nos caminhos do Senhor, se você já tem o conhecimento, continue. Não perca o foco. E que nós não venhamos a nos desanimar, né? Porque no mundo nós teremos aflições, né? Nós passaremos por aflições. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, diz o seguinte, né? Pode acompanhar quem estiver com sua Bíblia em casa, quem não tiver, quando ouvir esse podcast, esse episódio, acompanhe aí, pega a sua Bíblia com fé. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Coríntios 4, no versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renove de dia em dia. Voltando aqui, vou ler novamente. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, assim, nós somos carnais, né? Nós temos a nossa natureza humana e, devido à desobediência lá no Éden, nós carregamos essa semente, né? Então, que mesmo que às vezes nós temos às vezes vontades carnais, né, no nosso interior, né, às vezes vontade de fazer algo que a gente sabe que aquilo ali não condiz com a vontade do Senhor, né? Então nós possamos se achegar ao Senhor, se apegar nele, porque é Ele que vai conduzir os nossos passos, é Ele que não vai deixar com que a gente se corrompa. O nosso coração esteja inteiramente no Senhor. Nós não venhamos a mudar, né? A tirar o foco. É que o nosso foco seja o Senhor Jesus, que o nosso foco seja a cruz de Cristo, né? Como nós falamos aqui no episódio anterior. Quando a gente entende o que foi a cruz de Cristo, aí a nossa vida terá sentido. Porque imagine aí, um Deus rodeado de glória, deixar o céu e vir se fazer homem aqui nessa terra, sofrer as nossas dores por amor à humanidade. Então, nós possamos sempre estar focado em Cristo, focado na Tua Palavra, focado no Deus que é o nosso Pai. E que nós deixemos esse orgulho, né, lá no nosso passado, que hoje nós cheguemos mais ao Senhor e que sejamos novas criaturas não, né? Que agora nós somos as criaturas, nós somos filhos, nós somos co-herdeiros de Deus, junto com o nosso Jesus Cristo. Então, que a gente possa deixar para trás tudo que nos afligiu outrora e viver uma vida nova com Cristo. Amém. Se esse episódio falou com você, se esse episódio tocou no seu coração, nós pedimos, compartilhe com alguém, não deixe só para você, nos ajude também a evangelizar, a levar essas boas novas, né, esse evangelho que nós estamos aqui comunicando para outras pessoas também. Nós temos aí outros episódios, vamos ter também outros convidados para você ficar sempre atento ao que vai acontecer, o que está acontecendo. Siga o nosso Instagram, Coração Ensinável. Lá também a gente está compartilhando alguns versículos, algumas palavras, né, do dia a dia. Também pode nos seguir no nosso canal do YouTube, que sempre quando a gente postar, você vai receber a notificação. Então, aí ative o sininho do nosso canal. O nosso canal é Coração Ensinável Podcast e a nossa página do Instagram é Coração Ensinável.
também pode deixar o seu comentário. Se você gostou aqui de compartilhar com o Kimberly, com o João Vitor, ficou também curioso para saber algo, chamou a atenção, se quiser fazer alguma pergunta para eles, vocês podem colocar aqui seu comentário nesse vídeo, a gente passa, né, a mensagem para eles, eles respondem, a gente reposta a mensagem. Vocês têm aí abertos os comentários para comentar com a gente fica tão feliz quando vocês comentam, né? Hoje mesmo eu já fui lá olhar meus comentários do nosso vídeo, tem várias pessoas que comentam, nos parabenizando, outros falando, né, que foi muito tocado por algumas mensagens que a gente passou. Isso é muito bom, saber que você está nos ouvindo, saber que vocês estão gostando do trabalho que a gente está fazendo, para que o nome do Senhor seja mais conhecido. Então, que você conheça ao Senhor Jesus através desse trabalho do podcast e compartilhe, siga, curta, que nós vamos ficar muito felizes, né, com a ajuda de vocês também para levar o Evangelho a quem ainda, né, tem dificuldade de reconhecer o Senhor Jesus como o único Salvador e suficiente. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É o que nós aqui nessa mesa desejamos aí para você que está nos ouvindo.